Segundo Samuel, capítulo 7, verso de número 7. E em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra com qualquer das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não edificarás uma casa de cedros? Agora, pois, assim dirás o meu servo a Davi: assim diz o Senhor dos exércitos, eu tomei da malhada de trás das ovelhas, para que fosses chefes sobre o meu povo Israel. A outra versão que diz: eu tirei do pasto para te colocar como rei sobre Israel. Pai, no nome de Jesus, fala conosco, manifeste a tua glória e revela-te a nós, nos ensinando e revelando o teu poder para a glória e honra do teu santo nome. Que o teu Espírito Santo flua sobre nós de uma forma extraordinária e poderosa, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, quem crê, diga amém. Amados, o que eu quero dividir com você hoje é uma reflexão a respeito deste servo de Deus, Davi, e a respeito de um outro rei em que sofre as consequências por desobediência, por falta de adorar a Deus, por falta de glorificar ao Senhor. Simplesmente acontece algo terrível na sua história. A palavra que quero compartilhar com você se faz de uma história bem conhecida. Primeira história falando-se do rei Davi, em que nós conhecemos como rei. Falamos do rei Davi porque ele foi o maior rei que existiu em Israel. Não houve outro rei. Davi, ele é um ícone, ele é um símbolo, ele é algo extraordinário, uma marca na vida de Davi, da forma que Deus o honrou e da forma que Deus o exaltou, este homem. Mas antes que acontecesse isso, Davi foi uma das pessoas que sofreu consequências, que sofreu perseguições, que sofreu perdas, que sofreu vergonhas, humilhações terríveis. Davi tinha tudo para desistir, Davi tinha tudo para não acreditar, mas uma das qualidades de Davi foi a sua persistência, foi a sua determinação. Entenda uma coisa que o Senhor quer trazer para mim e para você, e para que você reflita, e para que você coloque em prática a palavra de Deus, e para que você veja cumprindo na sua história aquilo que Deus tem liberado para as nossas vidas. Todo sonho se torna realidade quando você acredita nele e não desiste dele. Nós sonhamos, nós queremos tornar os sonhos realidades, queremos vivenciar eles, mas quando surgem barreiras e provações, muitas vezes nós desanimamos, nós desistimos, nós paramos no decorrer da história e não acreditamos mais naquilo em que sonhávamos, devido ao desânimo, ao cansaço, ao peso que veio ao nosso coração nos ferindo e nos entristecendo, fazendo com que nós parássemos, fazendo com que nós desistíssemos. Primeiro, quando eu e você começa a avaliar, olhando para a vida de Davi, a gente identifica em Davi um coração completamente sensível e posicionado e determinado, um homem determinado e focado para vivenciar e para acreditar e para persistir naquilo que ele cria, naquilo que ele confiava. Se eu e você olhar para Davi, pelas provações, pelas lutas e até pelas profecias e até pelas honras que aconteceu pela vida dele, mesmo assim, se ele acreditasse nisso e ficasse olhando para o período que surgiu essas bênçãos na vida dele, ainda assim ele parava. Eu vou dar um exemplo e você vai entender o que Deus está falando. Quer dizer, Davi foi humilhado, rejeitado pela família. Se ele parasse de sonhar por causa disso, ele já tinha parado. Mas Davi foi ungido rei diante da sua família por Samuel, na frente de todos os seus 7 irmãos, diante do seu pai Jessé. Davi foi ungido dentro da sua casa, mas também, se ele ficasse só firmado nisso, ele também desistia, porque quando Davi foi ungido rei diante dos seus irmãos, dali ele não subiu para o trono. Davi continuou ainda a voltar para o pasto e a apacentar as ovelhas,
e a continuar a fazer o trabalho corriqueiro e natural dele. A vida de Davi mudou na consciência dele diante dos seus irmãos, mas na prática ele via a sua vida acontecendo tudo da mesma forma. Quer dizer, se Davi acreditar, dizer, puxa, eu fui ungido rei, que legal, glória a Deus, eu vou continuar. Mas no dia seguinte ele acordou, estava tudo normal. No dia seguinte os irmãos dele ainda estavam rejeitando. Na semana seguinte os irmãos dele ainda estavam ignorando. No mês seguinte ainda a família dele ainda rejeitava. No ano seguinte Davi ainda não era nada. Passou 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Quer dizer, anos se passaram, mas ainda Davi continuou crendo na promessa. Perceba que o segredo e o sucesso de fazer Davi se tornar rei não está apenas na consagração e na imposição de mãos sobre ele, declarando publicamente que ele era rei. Está na sua persistência, está na sua determinação. Só você fazer uma avaliação, olhar para a sua vida e para pessoas que outrora esteve na igreja e que até influenciou você falando de Jesus, mas que hoje não estão mais. Aí eu digo para você, o que difere a vida desta pessoa para a sua vida ou para a vida de qualquer outra pessoa? O que aconteceu com ela? Ela tem promessas? Tem. Tem unção? Tem chamado? Tem. O que ela não tem? É permanência. O que ela não tem é determinação. O que ela não tem é paciência em esperar e confiar em Deus. O que ela não tem é saber esperar com paciência no Senhor. Às vezes nós não sabemos esperar, porque nós queremos que as coisas sejam feitas no nosso tempo, e por esse motivo nós desistimos e não assumimos o reinado. Eu comecei a história dizendo que Davi foi o maior rei de Israel, mas escute, antes de ele ser o maior rei de Israel, ele foi o cara mais rejeitado na sua cidade, ele foi o cara mais rejeitado dentro da sua família, e não foi um dia. Havia muitos motivos para Davi desistir. Havia muitos motivos para Davi parar. Havia muitos motivos para Davi dizer, olha, eu não quero mais nada disso. Mas naquilo que Davi acreditava, ele não fazia para mostrar para os outros. Ele fazia de verdade porque ele fazia com amor aquilo que ele queria fazer. Ele fazia porque ele dava o seu 100%. E a Bíblia diz que Davi estava no meio da malhada, no meio do pasto, escondido no lugar onde não eram muitas ovelhas. Ele era um pastor de poucas ovelhas, mas Davi tratava aquilo com toda excelência. Uma das qualidades de fazer Davi ser exaltado o rei de Israel, uma das suas qualidades é exatamente ele entender e compreender que ele teria que fazer com excelência tudo que ele colocasse à mão. E essa é a diferença do cristão. Ao dia que eu estiver fazendo e exercendo o meu chamado, eu vou fazer com excelência. Eu não vou fazer isso aqui muito bem, porque eu não gosto muito bem disso. Mas Davi fez muita coisa que não gostava, ou no momento em que não queria. Davi passou por situações, mas mesmo assim, ainda fazia com excelência. Davi poderia não concordar com muitas coisas, mas ainda assim, continuava sendo fiel. Perceba que o sonho, a promessa, o amor de Deus se expande a todos. A diferença está em aquele que sabe aguardar, e aquele que sabe persistir, e aquele que sabe permanecer na promessa, até que ela se finda e se cumpra na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Pastor, eu tenho promessa de ser um grande médico. Pastor, eu tenho promessa de ser um grande ministro de louvor, um adorador conhecido, levando a palavra de Deus para as nações. Pastor, eu tenho uma promessa de ser um grande pastor, pregador da palavra, um evangelista, um missionário viajando o mundo. Glória a Deus. Mas o que te garante que você tem esse chamado não é o que você diz que tem, é até quanto você está disposto a acreditar e por quanto tempo você está disposto a esperar até que se cumpra a promessa de Deus. Há muitas pessoas que sabem que tem, mas desistem. Aí eu digo para você, não, ela não foi porque na verdade não era o chamado dela, não. Há muitas pessoas que eram para ser, mas não foram, não é porque não eram para ser, é porque elas pararam no meio do caminho, é porque elas desistiram. Escute uma coisa, quando Jesus levantou, irmão, olha a oportunidade
Ele escolhe 12 discípulos para caminhar com ele, chama para andar junto, para caminhar, para aprender com ele. Escute, Jesus não era, imagina se hoje, quando alguém fala, você vai ter um curso de coaching, um curso de treinamento com um especialista em linguística, em palavras, sei lá, o nome que você quiser do maior curso e mais poderoso. Quer dizer, o curso com esse cara custa-se meia hora, 30 mil reais. Eu quero ouvir esse cara. Imagina que Jesus, ele era esse cara, o melhor professor, o melhor palestrante, o melhor pastor, o melhor líder, o melhor tudo. E todos os seus discípulos foram eleitos para receber de graça. Mas ainda assim, houve um dos seus discípulos que o traiu. E eu digo, Deus não deu oportunidade para Judas Iscariotes? A mesma que deu para todos. Mas pastor, Judas pecou, mas Pedro também pecou. A diferença é que Judas não permaneceu. Ele pecou e não soube se lidar com aquele problema. Ele preferiu tirar a sua vida, interromper e romper com o propósito de Deus. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que teria que ter alguém. Jesus tinha que ser uma forma a ser crucificado, senão a Bíblia não haveria de se cumprir. Teria que ter um Judas na história. Deus não faz acepção de pessoas. Deus acreditou em Judas da mesma forma que ele acreditou em Pedro. Deus acreditou no pastor Rodrigo da mesma forma que ele acredita em você. Deus não faz acepção de pessoas. Jesus não faz acepção de pessoas. Ah, pastor, mas tal fulano, ele desistiu, ele entregou. Sim, Pedro negou também. Mas a diferença é que ele permitiu a se arrepender, se humilhar e voltar atrás. Davi também errou. Jonas também errou. Os homens e muitos homens de Deus, Elias foi para a caverna, também errou, passou por momentos difíceis. Vários homens de Deus erraram, falharam. Mas aqueles que venceram, eles erraram, reconheceram as suas falhas e manifestavam a sua dependência e confiança de Deus. Para quê? Para que o Senhor manifestasse a sua glória e para que eles pudessem entender que aquele que havia escolhido para que sejam eles discípulos, eles deveriam permanecer firmes até o final. A oportunidade foi igual para todas. A diferença é que alguns de nós interrompemos a oportunidade no meio do caminho. Você está disposto a aguentar até a metade? Você está disposto a aguentar até mais uma semana? Ou você está disposto a ir até o final e ver Deus cumprindo todas as suas promessas na sua vida? Deus tem uma promessa para você, querido. Deus vai te tirar do pasto e vai te colocar no meio do trono para a glória e honra do nome de Jesus Cristo. Algumas pessoas, quando o Senhor quer levantar ele quer que você acredite naquilo que Ele falou. Mas não pensa porque a promessa será fácil. E nem porque tem promessa vai se tornar mais difícil. Não é isso. Simplesmente são as nossas ações em busca daquilo que queremos de verdade. E Davi, ele permanece firmado e determinado. Davi não sabia o momento que ele haveria de assumir o trono. Mas eu tenho certeza que dentro dele estava disposto a governar onde que ele estivesse. Porque quem é rei, governa até no pasto. Quem é de Deus, manifesta a luz, é no meio das trevas. Ah, eu não sou crente porque ainda não tenho uma posição na igreja. Ah, eu não sou uma bênção porque ainda não sou líder de um ministério. Não. Quem é pastor de ovelhas, quem é líder, quem é rei, governa em qualquer lugar. Jesus era Jesus dentro de um prostíbulo. Jesus era Jesus dentro da sinagoga. Jesus era Jesus no meio da provação. Jesus era Jesus no meio do Getsemane. Jesus era Jesus em cima da cruz do Gólgota. Jesus era Jesus em qualquer lugar onde ele passava. Jesus era Jesus quando criança. Jesus era Jesus como adolescente. Jesus era Jesus quando estava com 33 anos de idade. Ele não mudou a sua identidade e o seu posicionamento. Aonde ele pisava, ele era exatamente aquilo que ele cria e naquilo que ele confiava. Ele não vacilava, não titubeava. Jesus não era Jesus só no monte. Escute, o que é que você é? Só na igreja? É só no monte? É só na sua casa? Deus está dizendo não. Seja você um adorador, um rei, um servo, um adorador, alguém crente, um pastor, um rei de Israel reinando e governando em qualquer situação. Ah, eu fiz isso.
eu xinguei, eu não percebi que falei essas palavras, é porque eu passei por momentos de turbulência, eu fiz isso porque minha mulher, eu falei isso porque o meu irmão, meu filho, eu agi assim porque o pastor. Não, meu irmão, você age segundo o seu fruto. O que é que você tem para dar, é o que você dá. Jesus na pressão, ele manifestava a glória. Jesus na pressão, ele manifestava a unção. Porque Jesus, ele é o produto da oliveira. E sabe o que é o produto da oliveira? É azeitona. E sabe o que a azeitona faz quando espreme ela? É óleo que sai dela. E o óleo que representa a unção. Quando Jesus foi espremido, saiu dele unção, glória, poder. Escute uma coisa, quando o problema te espremer, ainda assim tem que sair unção. Porque em você existe a glória e o poder e a presença de Deus sobre a sua vida. A situação, a condição e a circunstância não mudam a nossa vida e nossa realidade de manifestar o que somos. Então Davi, ele manifesta uma conduta estando no pasto, sem a expectativa de saber, amanhã tu vai governar, amanhã Deus vai te exaltar. Ele não sabia, irmãos, ele recebe a unção, continua no pasto, irmão perseguindo, família perseguindo. Agora pior, agora o rei Saul fica sabendo que Samuel foi lá ungir um tal de Davi na casa de Jessé, o belemita, o pai de Davi, e em meio dos seus irmãos, agora começa a perseguição. Luta para tudo que é lado, vamos pegar Davi, cadê? Davi quer te acabar com o seu governo, com o seu reinado, Saul, Davi quer fazer isso, e Davi não tinha feito nada. Agora Deus levanta Jonatas, filho de Saul, na casa do próprio rei, para proteger Davi. Deus está dizendo, se tem promessa para a sua vida, Deus vai levantar Jonatas, Deus vai levantar pessoas, Deus vai levantar coisas, Deus vai levantar anjos, Deus vai dar ordem, porque aquele que prometeu que você vai ser rei, é aquele que vai cumprir a sua história. Escute isso, Davi então prossegue em sua história, passando por muitos momentos e fases. Agora Davi vai para uma caverna, chega na caverna de Absalão, lá vai ele na caverna de Adulão, chega assim mais 300, endividado 400, enrolado, com síndromes, imagina, com depressão, síndrome do pânico, problemas financeiros, familiar quebrado, foram tudo lá para a caverna viver com Davi. E a Bíblia diz que Davi se fez rei deles e fez capitão deles, governando eles. Davi agiu com amor. Davi podia dizer, Deus, espera aí, tu me prometeu que ia ser rei e me põe uma cambada de gente com um problema do meu lado. Tem muito crente na igreja dizendo, não aguento cheio de gente com problema. Irmão, você não está fazendo o que para essas pessoas? Deus está te colocando pessoas com problema para você governar essas pessoas, para você cuidar dessas pessoas, para você amar essas pessoas, para você liderar essas pessoas. Tu quer ser pastor do quê? Pastor de ovelha boa, pastorear o que não tem problema, cuidar de quem não está doente, isso não é ser médico. Você foi chamado para lavar os pés de quem está com os pés limpos? Não, você foi chamado para lavar os pés de quem está encardido. Você foi chamado para brilhar a glória no meio das trevas. Nós temos o hábito de dizer, Senhor, só problema. Mas você quer o quê, querido, se você foi chamado para tratar quem está doente? É igual quando a gente entra em algumas instituições, alguns hospitais, chega lá todo mundo de cara feia, tratando mal o paciente. Está fazendo o que ali? Está fazendo o que ali, irmão? Só vai entrar gente doente, é um hospital. Só vai entrar gente gemendo, gritando com problema, e você pensa que o que tem na igreja? Você acha que do lado do seu lado tem pessoa perfeita aí, irmão? Se tivesse perfeito não estava aqui. Quem está aqui é porque está buscando a perfeição. Quem está aqui é porque está doente igual você. Sabe aquela história, estavam os dois tomando soro, falando da vida do outro, dois doentes pensando que é melhor que o outro. Escute, todos nós somos deficientes e carentes da glória e do poder de Deus sobre as nossas vidas. Mas não temos mais paciência de cuidar. Se Jesus disse que eu e você fomos chamados para lavar os pés, você quer lavar os pés de quem? De quem está com o pé polido? Nossa, aqui está com a unha muito zoada. Esse está com o calcanhar muito áspero. Mas você quer pegar de quem está com o pé hidratado? Esse não precisa lavar mais. A ovelha que tem que ser cuidada, que está com muito pelo, muita lã, precisa ser tratada, precisa ser cuidada, precisa ser amada. E Davi fez isso com muito zelo e com muito amor.
perseguido, ia levar para onde? Ia para lá, para cá. Daqui a pouco chega a perseguição, Saul entra na caverna, ele corta um pedaço da ola, luta para lá, para cá, e agora aparece um gigante. Davi fica indignado porque estão se levantando contra o exército do Deus vivo, e ele sem pensar em nada, sem pensar, eu vou me promover, olha, eu vou limpar para o pastor ficar feliz, eu vou fazer para Deus olhar para mim. Não, irmãos, faça por excelência, por amor. Deus já está vendo o que você está fazendo, faça para a glória, faça para Ele. Quem te exalta é Ele, quem te levanta é Ele. É o Senhor quem faz isso. Davi percorre todo um trajeto de provação, de luta em direção ao trono. Olha para o seu irmão, diga: do pasto para o trono. Diga: do menor para o maior. É Deus quem faz isso. E ele, com o coração preocupado com todo mundo, os irmãos dele: o que você quer fazer aqui? Você viu você aparecer? Largou aquela meia dúzia de ovelha lá, e ele: não, esse gigante está se levantando contra os exércitos do Deus vivo, eu estou indignado. Acho que o irmão dele falou: você está pensando que você é o que agora? Você vai querer lutar com ele, só falta essa. Ele disse: se necessário for, eu vou lutar, porque eu não aguento isso. Ele tinha um coração de pastor de verdade, ele dava vida, ele estava preocupado, ele queria guardar o povo. E então o rei Saul ficou sabendo: vem cá, usa o meu armamento, usa a minha espada, usa o meu colete, o meu capacete. Só que Davi era um cara pequeno e Saul era gigante. Então quando ele vai vestir a roupa dele, ele colocou, porque Saul estava insistindo, ele não aguentava nem andar. Davi diz: não precisa nada disso, eu vou com a funda que Deus me deu, eu vou guerrear com aquelas coisas que Deus me deu. Olhe para o seu irmão, diga: guerreie com o que você tem. Diga: para de esperar ter o do teu irmão para guerrear. Você tem que guerrear com a família que você tem. Você tem que guerrear com as pessoas que estão do seu lado. Eu vou dizer: tu vai vencer com o que você tem. Tu vai vencer com o que é que você tem. Não pensa que você não venceu porque você não tem o melhor. Ah, se eu tivesse um pai que era pastor, eu era crente de verdade. Não. Ah, se eu tivesse uma espada, eu vencia. Não. Tu vai vencer com a funda. Tu vai vencer com o menor. Tu vai vencer com o que você tem. Ai, se eu tivesse um salário, ai, se eu tivesse empresa, ai, isso é que Deus está dizendo: não, é com o que você tem. Deus quer te usar com o que você tem. Ele vai te pegar do pasto e vai te pôr no trono. Mas às vezes eu e você ficamos: Senhor, Senhor, meu Deus, a minha vida, quem sou eu? Eu sou pequeno, eu não tenho condição, não sei falar, eu não sei andar, como Jeremias, eu não sei falar. Diz o Senhor: abre a tua boca que eu encherei. Eu sou o Senhor, sou contigo. Como Josué: Senhor, eu estou com medo, Senhor, eu estou assustado. O Senhor diz: não pasme nem te espantes, sou eu que estou te enviando, eu sou contigo. Como meu irmão Gideão: meu Deus, eu sou menor. O Senhor diz: então vai nessa a tua força. Quando você é fraco, Paulo diz: então aí que você é forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Paulo disse: o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, porque quando eu sou forte eu não dependo de Deus, quando eu me acho eu não dependo de ninguém, mas quando eu não tenho a quem recorrer, eu preciso confiar nele. Deus pega alguém que está no pasto e leva para o trono. A partir deste momento que ele vence esse gigante, Deus faz de Davi assentar o trono, porque o povo todo o reconhece e enxerga nele a unção. Aquilo que ele menos esperava, o tempo que ele menos imaginava, Davi é eleito o maior rei de Israel. Quando menos ele esperava, Deus o coloca no trono. Olha para o seu irmão, diga: quando você menos esperar, Deus vai te colocar no trono. Quando você menos esperar, profetiza para ela aí: Deus vai te colocar no trono. Quando você menos esperar, Deus vai te exaltar. Você precisa crer naquele que prometeu. Ele não esperava. Quando a gente espera muito, a gente está preso naquilo que é o resultado. E quando a gente está preso no resultado, a gente está fazendo só por interesse. Quando a gente faz por amor, a gente não espera. A gente só fala: eu não acredito que eu recebi. Mas por quê? Que é isso? Você fica constrangido. Eu não esperava que você me dá isso. Eu não esperava que você ia fazer isso por mim. É assim que Deus vai fazer com você, quando você menos esperar. Quando você menos esperar, a glória de Deus se manifestará. Aleluia. Olhe para o seu irmão, diga: Davi foi humilde.
o tempo todo. E por isso Deus o exaltou. Olha para o seu irmão, você está entendendo o segredo? Paciência, fidelidade, humildade. E quando você menos esperar, Deus vai te exaltar. Você pode dar glória a Deus por isso, irmãos? Davi fazia com toda a qualidade e excelência de coração. Davi era paciente. Ô Senhor, passou um ano, Senhor. Ô Deus, olha a hora. Faz uma semana que eu fui ungido rei. Não mudou nada. Pelo contrário, mudou tudo. Está tudo piorando aqui em casa. Depois que eu aceitei a Jesus, parece que a luta foi maior. Ô Senhor, e agora? Paciência. E agora, Saul está me perseguindo, irmão. O governo estava atrás de Davi. Imagina o governo do país pondo uns exércitos atrás de você. Você vai se esconder aonde? Aí você fala, meu Deus, o governo do país está atrás para perseguir você. Eu digo para você, o governo do planeta Terra está te guardando. O governo do mundo está te protegendo. O Criador de todos os governos, Ele está cuidando de você. Quem é maior é o seu Deus, é o seu Senhor, é quem te prometeu. É Ele que está por trás e cuidando de tudo. A humildade de Davi faz com que Davi seja exaltado e posto sobre o trono. Mas a Bíblia diz que na história chamada um rei, Nabucodonosor, este rei, ele começa a agir com soberba. Esse rei, ele começa a agir com total inadimplência. Ele começa a querer usar dos servos de Deus. Ele começa a fazer coisas absurdas com aqueles que servem ao Senhor. E quando um reino começa a querer mexer nas meninas dos olhos do Senhor, aí existe um outro rei que levanta para te guardar. O rei Nabucodonosor, ele manda chamar Belsazar, que era conhecido como aquele, você já ouviu falar do chamado profeta Daniel, para interpretar um sonho para ele. E lá vai Belsazar profetizar, o Daniel, quem você conhece na Bíblia, a dizer para o rei Nabucodonosor qual seria a visão. E ele começa a dizer para ele, escute uma coisa, tu está perdendo toda a visão, tu está fora. Tu vai sair do reino, de onde você está sentado. Escute, rei Nabucodonosor, ele era o rei, ele era o governante, ele estava no palácio, ele estava no trono. Mas por sua soberba, a revelação de Deus através do profeta Daniel, levado então à interpretação daquele sonho, dizendo para ele, escute, ou você se arrepende, ou você adora a Deus, ou você muda os seus conceitos, porque toda a profecia de Deus é para que a gente se conserte. Deus não quer matar ninguém, Deus não quer fazer mal para ninguém. Aliás, Deus não faz nada para mal para ninguém. Pastor, mas tal fulano sofreu a consequência porque desobedeceu a Deus. Sim, não é Deus quem fez o mal, foi a desobediência que causou aquilo, foi o nosso erro em não obedecer a Deus. Adão e Eva foi expulso do Éden, por quê? Porque desobedeceu. Homens sofreram consequências e sanções, por quê? Porque desobedeceram. Escute uma coisa, há muitas pessoas porque pensam que são grandes, porque têm recursos, porque são fortes, há pastores, há líderes, há apóstolos, há profetas nomeados com anéis grandes no dedo, impressionando pessoas, vestindo vestes bordadas e diferenciadas, para sentar no altar e dizer para o povo o que ele faz, o que ele deixa de fazer. São pessoas que estão no trono, que estão no palácio, que estão no governo, porque quando se trata de reino, se trata-se de governo. Quando se trata-se de governo, se trata de liderança. E quando se trata de liderança, significa que você tem autoridade. E quando se tem autoridade, você pode abusar da autoridade. E há muitos líderes que perderam o seu senso e a sua visão e a sua sensibilidade, porque foram erguidos para o trono, mas depois que chegaram no trono, perderam a visão, se achando poderosos. Pastores que tinham unção de Deus para revelar, para profetizar, para orar, para Deus fazer milagre, agora não precisa mais orar, porque ele já passou por um nível, isso na cabeça dele, viu, irmãos? Ele já passou por um nível de intimidade que ele não precisa mais orar, ele não precisa mais ler a Bíblia, ele não precisa mais buscar, ele não precisa se rebaixar, ele não pode mais lavar o chão, ele não pode mais fazer isso ou aquilo, porque afinal ele é um grande líder. Eu vou dizer uma coisa a você, este é um líder soberbo que perdeu a visão porque está sentado no trono.
e ele pensa que ele é quem governa. E o que eles fazem? Eles usam pessoas, enganam pessoas, mentem para pessoas e fazem dos seus liderados um povo então submisso àquela visão medíocre e distorcida do evangelho, que a grande verdade é chamado isso de feitiçaria. Feitiçaria nada é mais, nada menos do que você manipular pessoas para fazer aquilo que te agrada, para não levar a agradar a Deus, mas a qualquer coisa que não é para glorificar ao Senhor. É manipular pensamento, pessoas, ideias, para que elas façam coisas para que eles sejam agradados. Eu vou dar um exemplo melhor para você entender. Imagine que pastor aqui na igreja, como eu, por exemplo, alguém fique me agradando para ter posição, alguém fica fazendo, me presenteando para o pastor fazer algo, e ele está em pecado, e ele está em desobediência, ele está fazendo coisas contra o reino, e porque eu estou sendo beneficiado, ou como na cabeça de algumas pessoas, porque tem um membro que dá um dízimo mais alto, o pastor não vai repreender, não vai falar nada, porque está na mão daquela pessoa. Se eu mandar embora, ou se eu disser para ele que ele não vai fazer, ele vai embora da igreja, e não vai ofertar mais, e não vai dizimar mais, e não vai mais beneficiar ele. Escute, há muitas pessoas pensam que líderes, que alguns líderes ou que outros não estão, mas muitos líderes estão na mão de pessoas assim. Eles estão compactuando com pessoas que, porque estão presos dela, e eles não têm autoridade para repreender. Quer dizer, eles venderam o seu trono, fizeram como políticos que não governam mais para trazer benefício para toda a população, mas para uma classe de pessoas que os compram, que os dão dinheiro, que beneficiam. A minha empresa na rua tal precisa ser asfaltada, o cara vai lá, banca aquele cara, e o cara vai lá e asfalta aquela rua para aquela empresa. Assim são igrejas e lideranças, ministérios, empresas, lugares, pessoas que têm poder. Quer dizer, elas estão no trono, mas elas pensam que nunca vão sair do trono. E então o rei Nabucodonosor pensava que eram desses líderes, que um desses pastores que perdeu já faz tempo o cajado, que não tem mais unção nenhuma, mas querem derrubar a árvore cortando só com madeira. Eu digo, meu irmão, quando você perde o machado, você perde a unção, porque o machado é emprestado, o dom é de Deus, é emprestado, o talento de Deus é emprestado, o dom de curar é de Deus, é emprestado, o dom de profetizar é de Deus, é emprestado, o dom de pregar é de Deus, é emprestado. Então quando você usa e é usado por Deus, significa que não é seu, é emprestado. Mas então o profeta perdeu o machado, e com isso ele insiste em tentar derrubar árvores só com a madeira, só com o cabo. Assim muitos pregadores estão fazendo. Não tem mais Deus, não tem mais oração, não tem mais comunhão, não tem mais revelação, não tem mais temor, mas insiste em fazer a obra só com cabo. Se você não se arrepender e mostrar para o profeta aonde é que caiu o machado, e esse machado não voltar de volta para o seu cabo, a sua vida vai ser por força, e a obra por força não acontece nada, porque a Bíblia diz: não é por força e nem por violência, mas é pelo poder do Espírito Santo de Deus que acontecem as coisas. Escute, o rei Nabucodonosor tinha força, tinha violência, tinha poder, mas existe um Deus que é mais poderoso, e deu um sonho para Daniel, e ele interpretou dizendo: escute, se você não se arrepender, tu vai sair do trono e vai para o meio do pasto que nem boi, tu vai comer como os animais, tu vai comer capim. O rei Belsazar não acreditou muito nisso, mas passado o tempo, diz a Bíblia, que ele foi mandado para o pasto, e como o animal começou a crescer penas sobre ele, pelos, ele começou a comer como um boi, ele ficou no meio do pasto. Escute, até que ele tinha que reconhecer e adorar ao Senhor dos Senhores. Quando eu e você abusamos de autoridade para fazer coisas e manipular pessoas, nós vamos sair do trono para o meio do pasto. Mas quando eu e você for humilde e se arrepender diante de Deus, nós vamos sair do pasto e vamos para o trono. Deus está dizendo: para onde você quer ir? Para onde você quer ir? Deus vai tirar a gente do pasto e vai pôr no trono. Deus vai tirar a gente do trono e vai colocar no pasto. Eu e você precisamos compreender isso, que a obediência, a honra, a humilhação e o quebrantamento diante de Deus é o que nos exalta. Não adianta você ter estratégia, não adianta você ter talentos, não adianta você ter dons, se você não tiver coração, nunca tu vai ser exaltado. E se você tiver soberba, Deus vai te tirar de onde você está e vai te colocar no meio do pasto como os animais. Esta profecia é para todos aqueles que pensam que são alguma coisa. É para a minha vida, é para a sua vida,
Esta profecia e liberação de Deus para mim e para a sua vida é para que eu e você compreenda, é para que eu e você entenda que o que vai nos exaltar e colocar no trono é o nosso coração quebrantado diante de Deus. Quando você pensa que você vai receber um cargo, um título, alguma coisa que o fará diferente, não é nada mais, nada menos do que você receber mais uma responsabilidade para você continuar sendo servo de Deus onde você está. Deus quer te exaltar para você continuar servindo onde você esteja. Deus vai te tirar do pasto para te colocar no trono, lugar onde ninguém imaginava que você iria chegar. Mas quem vai te colocar lá não é o seu talento, não é o seu dom, não é a sua capacidade, é a sua humildade, é a sua confiança, é a sua perseverança, é a sua determinação. Quem vai trazer reino sobre a sua casa, exaltação sobre o seu casamento, exaltação sobre a sua vida financeira, exaltação sobre a tua história. É Deus quem exalta ainda. A Bíblia diz que quem coloca no trono é Deus, e quem tira do trono é Deus também. É Deus quem pega atrás e põe na frente. Deus que pega o da frente e coloca atrás. Não é o nosso potencial que nos segurará lá em cima, mas é o nosso coração quebrantado. Quanto mais baixo formos, como João disse, é necessário que eu diminua para que Cristo cresça em mim. É necessário que eu diminua para que Jesus cresça. Tu quer ser exaltado? Diminua na presença de Deus. Se tu quer ser derrotado, cresça, apareça, porque o teu lugar e o meu, se for de exaltação, vai ser pasto, vai ser como um bicho comendo capim no meio do pasto. Só Deus pega alguém do pasto e põe no trono, e pega alguém do trono e põe no pasto. O que você escolhe, o que eu escolho, não é no meu desejo, é nas minhas ações, não é no meu sentimento e nem na força de pensamento, é na prática da minha vida. O que exaltou Davi foi a sua humildade, e o que derrubou Nabucodonosor foi a rebelião e a soberba no coração. Seja humilde, seja simples, Deus vai exaltar você. Seja simples diante do Senhor, seja humilde diante dEle, para que você enxergue a glória, para que você enxergue o poder de Deus, para que você veja a unção de Deus se manifestar. Pastor, mas é impossível. Não faça pelas suas forças, não é por força, não é por violência, não é por talento. Todos que escolheu Deus, ou como você preferir, ou todos que Deus escolheu, eram fracos, limitados e tinham medo de fazer. Mas o Senhor diz: vai, porque eu sou contigo, eu sou o seu Deus. Quando eles diziam: Senhor, eu não sei, é como se eles dissessem: eu sou fraco, eu dependo de ti, eu necessito do teu amor.